Bom, nós vamos falar hoje aqui do controle orçamentário, do nosso módulo de TOTS, gestão de estoque, compras e faturamento, e posteriormente nós vamos mostrar também o controle orçamentário no financeiro, né? Fazer uma breve apresentação aqui. Me chamo Lúcio Pimenta, tá? Sou analista de desenvolvimento de software na equipe de back-office de materiais, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Estácio de Sá, e sou um TOTer desde 2010. Já estou na companhia já há um tempinho e já passei por já atendi vários módulos também, tá? Já participei da equipe de atendimento e hoje estou no desenvolvimento. Coloquei aqui uma breve agenda que nós vamos, dos tópicos que nós vamos passar, tá? Nós vamos falar do objetivo do nosso webinar, o conceito, as principais funcionalidades e os ganhos que nós temos com essa funcionalidade. Eu coloquei aqui dúvidas também e a nossa pesquisa de satisfação, apesar de nós termos combinado que as dúvidas nós vamos deixar mais para o final das duas apresentações aqui da nossa apresentação como um todo. Bom, vamos lá. O nosso objetivo aqui é apresentar o processo de controle orçamentário do módulo do TOTS Gestão de Compras e Faturamento, que é um módulo que agrega bastante ganho para a empresa quando bem utilizado. Tá? Vamos aos conceitos aqui. O que é um orçamento? Coloquei aqui uma breve descrição do que é um orçamento, acredito que todos já tenham bastante conhecimento. É um cálculo estimado pela empresa, né, dos custos que são estipulados para um determinado período, né? Esse período também é um período que pode ser estipulado pela empresa, né? Então é feito uma estimativa de gastos pela empresa, né? Dentro de um determinado período, e esses gastos, esse planejamento, nós damos o nome de orçamento. Coloquei alguns exemplos de custo que nós podemos ter, que seriam matéria-primas para empresas que trabalham com confecção de algum produto, né? Obras que possam vir a acontecer dentro da empresa, então é feito também uma estimativa de gastos com essas obras que possam acontecer para poder entrar dentro desse orçamento. Serviços, né? Serviços que a empresa adere ao longo do ano, né? Ao longo do período estipulado, e demais custos que a empresa possa ter, né? Alimentação, funcionários e assim em diante. Isso tudo caracteriza o orçamento em si. O que é um controle orçamentário? Coloquei 3 principais características ali para a gente citar o que seria um controle orçamentário, né? É o auxílio no planejamento da empresa, né? Então, o controle orçamentário, né, igual nós temos esse módulo que estamos apresentando para vocês hoje, ele entra para auxiliar justamente nesse planejamento que foi estipulado de gastos. Os gastos vão acontecendo e se você não tiver ali um auxílio para esse planejamento, acaba que perde-se o controle e não consegue ver exatamente aonde que está indo aquela verba orçamentária. Então, o módulo ele entra justamente nesse ponto para auxiliar nesse planejamento, né, das despesas, das compras que são previstas para esse orçamento que foi estipulado. Ajuda nas tomadas de decisões também, porque se você tem um orçamento bem planejado e bem controlado, você consegue fazer tomadas de decisões com base no que você está controlando ali de alguma forma, entendeu? Então ele te possibilita ter uma visão ampla para você ter essas tomadas de decisões. Nós vamos falar um pouco mais para frente disso daqui. E acompanhar em tempo real essa consolidação da expectativa e realidade, né? Então você consegue ver ali em tempo real o que está acontecendo, aonde que está sendo feito
os gastos, né, com o que está sendo feito os gastos, de acordo com o que foi estipulado ali de orçamento para você gastar dentro daquele período que foi estipulado, tá? Esse é uma das características do nosso controle orçamentário. Coloquei aqui as principais funcionalidades que nós temos no módulo, tá? A importação do orçamento por planilha de Excel ou por arquivo texto. Então, você consegue fazer todo esse orçamento que você tem para o seu ano, né, dentro de uma planilha de Excel ou dentro de um arquivo TXT e importar para dentro do sistema. Esse layout de importação nós temos disponível em documentos no TDN, tá? É tudo documentado certinho, e lá você consegue encontrar esse layout com todos os campos, todos os valores que você precisa colocar ali dentro de cada campo para fazer essa importação, e ensinando exatamente também como fazer essa importação. Amarrar o usuário por cento de custo e vincular a natureza orçamentária por cento de custo. O que seria isso? O sistema disponibiliza uma forma de você fazer com que um determinado usuário ele fique, ele consiga fazer movimentações com somente aquele centro de custos que estão disponibilizados para ele. Por exemplo, nós temos um usuário X que pode fazer movimentações somente para os centros de custos que são relacionados à compra de materiais, né? Então, um centro de custo que é utilizado para um pagamento de funcionário ou para pagamento de outro tipo de serviço, ele não consegue visualizar e fazer as movimentações com ele. Então, ele vai conseguir fazer a movimentação somente para aquele centro de custo que é amarrado àquele usuário. Tá? Essa é uma possibilidade muito importante que tem dentro do sistema, que consegue padronizar de uma forma melhor essa movimentação. Da mesma forma, nós conseguimos, só uma observação, eu coloquei aqui que seria esse centro de custo desse setor, mas isso tudo é parametrizado, tá? Ele pode ser um centro de custo ou mais centro de custo. Isso vai ficar a cargo da gestão, da definição, da gestão de como vai ser, tá? O vínculo da natureza orçamentária financeira por cento de custo. O que seria isso? Da mesma forma que nós amarramos o centro de custo ao usuário, nós temos a possibilidade também de amarrar o centro de custo à natureza orçamentária financeira, tá? O que seria essa natureza? A natureza ela serve para classificar melhor aonde que está sendo feito aquele gasto. Ele tem o nome de natureza orçamentária financeira porque ela é utilizada tanto no nosso orçamento quanto no financeiro para o fluxo de caixa. Então, ele é feito uma classificação dos gastos dos departamentos, vamos dizer assim, e você consegue amarrar aquele centro de custo para que ele faça lançamento somente para aquele departamento, para aquela natureza em si, tá? Mais para frente eu vou citar exemplos dessas naturezas na hora que eu estiver mostrando nos sistemas para um melhor entendimento. A criação de mais de um período por orçamento. O sistema também disponibiliza para que vocês trabalhem com mais de um período. O que seria isso? Geralmente, quando a gente fala de orçamento, a gente visa trabalhar ali mensalmente, né? Um período mensal. Todo mês você tem uma verba orçamentária para ser gasta. Mas o sistema ele possibilita você também fazer lançamentos de períodos de acordo com a sua necessidade. Ou seja, você pode lançar um período bimestral, um período mensal, um período trimestral, semestral, isso tudo vai ficar a cargo da gestão, tá? Isso é de acordo com a empresa que estiver utilizando e como é a sua forma de controle. O sistema disponibiliza isso para vocês. Ações relacionadas ao controle do orçamento. Isso aqui é muito importante, que são as ações que você consegue executar para o seu controle orçamentário, tá? Nós temos ações ali que são avisa, barra e bloqueia.
Quando acontecem essas ações? Essas ações elas ocorrem no momento em que a movimentação vai exceder o valor que você estipulou para o seu orçamento, tá? Ele pode avisar somente. O que o avisa vai fazer? Ele vai avisar que você está excedendo aquele orçamento, tá? Dentro daquele período ali que você estipulou, mas ele não vai impedir que a movimentação ocorra, tá? É simplesmente igual o próprio nome fala, é um aviso. Ele está te avisando que você está excedendo o seu orçamento. Nós temos a opção de barrar. O barrar, ele vai sim barrar a movimentação. Então, se o seu valor está excedendo o valor que você tem de saldo para o seu orçamento dentro daquela movimentação, ele vai te avisar que você está excedendo o orçamento e não vai deixar com que a movimentação ocorra. Então, assim, só vai ocorrer a movimentação quando você tiver saldo suficiente para suprir aquela necessidade. O bloqueia. O bloqueia, ele já funciona um pouco diferente. Ele avisa que o orçamento está sendo extrapolado, né? Ele avisa que você está excedendo o seu orçamento, ele grava a movimentação dentro do sistema, na base, porém, ele não afeta no primeiro momento o seu orçamento. Ou seja, o movimento é gravado, mas o orçamento, no primeiro momento, não é afetado. Por quê? Ele vai ficar bloqueado. Esse desbloqueio, o desbloqueio, ele vai acontecer mediante senha. Ou seja, um usuário que tenha permissão para desbloquear esse movimento vai analisar como vai ser feito esse desbloqueio. Tem algumas ações que eu vou falar posteriormente que podem ser feitas para fazer esse desbloqueio. E depois do desbloqueio, sim, o valor que foi estipulado para aquela movimentação vai afetar o seu orçamento ali que foi estipulado, tá? Todas essas ações, elas são parametrizáveis por tipo de movimento, né? Então, não é uma parametrização geral, ela é parametrizada por tipo de movimento, onde, de acordo com o tipo de movimento, ele vai executar a ação ali que vai dentro da sua movimentação, tá? Nós temos as duas funcionalidades aqui também, que é a realocação orçamentária e a transferência de valores orçados. Essas são as duas ações que vocês podem fazer para fazer o desbloqueio, que são as ações que eu citei anteriormente aqui. A realocação orçamentária, o que ela faz? Ela tira uma verba que você está precisando para poder desbloquear aquela movimentação específica de um outro centro de custo dentro do mesmo período, tá? Então, você pode realocar o valor que você está precisando de um centro de custo que você sabe que tenha valor, que já está dentro do seu orçamento, tá? E você pode pegar aquele recurso e colocar naquele centro de custo que você está precisando. Assim você vai conseguir realizar aquela movimentação que está bloqueada e seguir com o seu fluxo normal, tá? A transferência de valores, ela parece um pouco com a realocação, só que ela te possibilita fazer a transferência de maiores valores dentro de um período, dentro de períodos diferentes, tá? Então você consegue pegar valores que estejam, por exemplo, de saldo remanescente de meses anteriores ou de períodos anteriores que você não utilizou, você consegue pegar ele e fazer a transferência para o período atual que você está atuando. Assim você vai ter os valores dentro do seu orçamento que foi estipulado ainda, usando o recurso que você não utilizou, que você fez a contenção dele em períodos anteriores, e consegue utilizar ele no período vigente, sem que tenha que colocar mais valor no seu orçamento e acabar atrapalhando o seu planejamento do ano, né, do período assim, do período em si. Ok? Essas são as principais funcionalidades que eu citei aqui, mas para frente eu vou mostrar um pouco elas no sistema. Aqui eu citei também alguns ganhos que quem usa o controle orçamentário consegue com essa funcionalidade, tá? Consegue ter uma visão ampla do realizado e previsto, né? Então, ou seja, você consegue ter uma visão do que foi previsto lá quando foi feito o planejamento do seu orçamento e consegue ver
o que está sendo de fato realizado, que foi o que eu citei anteriormente. Você tem uma visão em tempo real, né, do que você está gastando, se está dentro do que foi previsto. Com isso, as tomadas de decisões são mais friamente calculadas, né, porque você tem recurso para trabalhar para a tomada de decisão. Estabelecimento de metas. Com essa visão ampla em mãos, você consegue fazer um estabelecimento de metas ali, de contenção de valores ou de gastos que são feitos durante o período, né? Isso aí fica muito a cargo da empresa também, esse estabelecimento de metas aí, mas é uma possibilidade, um ganho que tem para poder executar de acordo com esse controle orçamentário. Padronização nos processos, é feita uma padronização do processo, né? Igual eu citei anteriormente, você consegue fazer as amarrações, centro de custo por usuário, natureza por centro de custo, assim você tem uma padronização melhor dentro do seu fluxo, dentro da empresa, para você saber quem está trabalhando com o quê e consegue ter uma visão melhor, mais organizada do seu controle em geral. Essa próximo ganho aqui, eu acho um dos mais importantes, que é o alinhamento entre o setor de compras e a controladoria, né? Ou seja, com esse alinhamento, todos acabam sendo responsáveis pelo controle orçamentário, tá? Isso deixa de acontecer o que geralmente acontece muito nas empresas e a gente já viu muito acontecer, que é o quê? A empresa que não trabalha com esse controle orçamentário na frente ali, direto no tempo real, você só consegue ver o que você furou o seu orçamento quando a controladoria vai fazer o fechamento de tudo e ver que teve aquele furo, aquele gasto a mais, e vai no setor de compras ou no setor de onde teve outro gasto, para saber o que aconteceu, que foi feito, que acabou furando aquele orçamento, acabou gastando, extrapolando aquele orçamento. Como nós temos todas essas funcionalidades que eu citei anteriormente, que trava mais, que amarra mais ali os gastos e consegue ver, fazer um acompanhamento em tempo real, todos passam a ser responsáveis por esse controle orçamentário. Tanto o setor ali de compra, que é o setor que mais utiliza o controle orçamentário, né, que vai estar fazendo os gastos ali em primeiro momento, e o setor da controladoria. Então, todos passam a ser responsáveis e conseguem ter um alinhamento melhor ali do que está sendo gasto e o que não está sendo gasto, e se está, de fato, respeitando aquele controle, aquele orçamento que foi estipulado, tá? Então, é um ganho muito importante que eu vejo com essa funcionalidade. E, englobando todos que eu citei aqui, é o controle da sua verba orçamentária, né? A sua verba orçamentária ela vai ter um maior controle, fazendo com que respeite esse planejamento que eu citei anteriormente. Agora vamos ver na prática aqui, para a gente ter uma visão melhor no sistema, o que está sendo feito. Deixa eu colocar o sistema na tela aqui. Bom, eu vou citar aqui em primeiro momento, vou dar uma passada bem rápida dos parâmetros aqui que nós utilizamos para trabalhar com o controle orçamentário. Dentro do nosso parametrizador, nós temos um módulo aqui direto de controle orçamentário, tá? Esse módulo ele vai mostrar para a gente aqui que você trabalha com o controle orçamentário, né, para ser parametrizado, e nós temos aqui a descrição do tipo de orçamento, tá? São as tabelas, vamos dizer assim, os campos que você vai estar usando para controlar a sua verba orçamentária ali, os valores de orçamento. Então, nós temos a coluna de orçado real, essas duas aqui, elas já vêm determinadas, né, pré-determinadas para vocês, e nós temos a possibilidade de ter mais dois campos que são opcionais, não são obrigatórios, e o nome deles é definido pela empresa, pela forma que você deseja trabalhar. Eu coloquei aqui como reservado e comprometido, vou mostrar posteriormente aqui, onde você consegue ver esses valores ali que foi reservado e comprometido. É uma forma que eu acho legal de trabalhar.
mas igual eu falei, é parametrizado e isso vai de acordo com a exigência da empresa. E a tabela de grupo orçamentário, vou citar mais para frente o que seria esse grupo orçamentário, aqui você parametriza se usa ou não. Nós temos aqui o módulo de orçamento dentro do sistema, e eu vou dar uma passada aqui pelos tópicos aqui para estar mostrando para vocês. Aqui são as tabelas de orçamento. Nós temos a natureza orçamentária financeira, que eu citei anteriormente. O que seria essa natureza? Ela é, igual eu falei, é uma classificação como se fosse de departamentos dentro da empresa, onde que você vai estipular o gasto para ela. Então, um exemplo que eu falei que ia citar, nós podemos ter ali, por exemplo, pagamentos a funcionários, que é uma natureza mais sintética, e dentro dela nós poderíamos ter várias naturezas mais analíticas, que seriam, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de plano de saúde, pagamento de vale-transporte, e assim vai. Tudo que engloba o seu pagamento de funcionários ali. Classificação do período do orçamento. Essa classificação, ela é para poder classificar o seu período, né? Você pode ter, igual eu falei, períodos bimestrais, trimestrais, ter mais de um período por ano, né? Vamos dizer assim, e você pode classificá-los. Por exemplo, janeiro e fevereiro é o período 1, março e abril, período 2. Então, é feita uma classificação. O período de orçamento é onde que você, de fato, define o seu período de orçamento, tá? É onde que você vai fazer a definição aqui do início e o fim do seu período e se ele está liberado ou não, né? Que é o mais importante aqui. E dentro do seu período você tem os itens de período aqui que são definidos, que são os meses ou o bimestre e assim vai. Aqui estão os dois vínculos aqui que são obrigatórios, tá? Que é o vínculo do usuário ao centro de custo e, posteriormente, o vínculo da natureza. Então, eu tenho aqui o usuário mestre que eu estou utilizando. Esse usuário mestre aqui, eu fiz o vínculo dele ao centro de custo. Então, para esse usuário mestre, que é o que eu estou utilizando, eu consigo fazer movimentações somente com esse centro de custos aqui, que foi o que eu defini que ele pode utilizar. Então, foi feita uma amarração que a gente faz aqui através dos processos, tá? A gente faz uma amarração do usuário ao centro de custo. Da mesma forma, nós fazemos aqui o vínculo da natureza ao centro de custo. Então, eu coloquei aqui os dois centros de custo que vamos utilizar aqui na apresentação. E dentro dele aqui, eu consigo verificar a vinculação do usuário à natureza. Então, para esse centro de custo 11.1, eu posso fazer movimentações para ele utilizando a natureza 001.003, que foi a única que eu vinculei para esse centro de custo. E para 11.2 foi feita a vinculação aqui da 001.003 e a 004.001. Então, nós temos duas naturezas no qual podem ser utilizadas para as movimentações com esse centro de custo. Podem ser mais? Pode. Isso também, igual eu falei, é a cargo da empresa, a forma que você vai organizar. Tá? O vínculo do centro de custo, a classificação do período, né? Aqui em cima nós fazemos a classificação do período e aqui a gente faz a vinculação do usuário à classificação do período. Esse é um módulo que não é obrigatório, fica a cargo da empresa também, tá? É feita a classificação do período e você pode vincular o seu centro de custo nela também. O vínculo do centro de custo agrupador. O que seria esse centro de custo agrupador? O centro de custo, assim como a natureza, nós também temos o centro de custo analítico e temos o centro de custo sintético, tá? Então, para que não tenha necessidade de fazer movimentações com centro de custos analíticos, para cada movimentação um centro de custo diferente, caso a empresa chegue a um consenso que é mais fácil trabalhar com um centro de custo específico, que é um centro de custo mais sintético, você consegue fazer o vínculo de todos esses centros de custo que são analíticos a esse centro de custo sintético para fazer a movimentação somente com ele.
Então, você vai estar agrupando todos esses centros de custo a um centro de custo somente, que vai fazer o controle do seu orçamento. Tá? E o cadastro do grupo orçamentário. O grupo orçamentário é para você determinar que aqueles períodos X, né, o seu orçamento X, o cadastro do seu orçamento ali, pertence a um grupo específico, tá? Então, é feito, assim como a gente classifica o período, nós conseguimos classificar também o seu valor, o seu grupo, o seu cadastro de valores orçados, tá? Aqui são as funcionalidades que nós citamos anteriormente, que é a transferência de valor de orçamento. Eu citei anteriormente, daqui a pouco eu vou mostrar uma na prática, que faz a transferência. Aqui você faz a importação do seu orçamento, igual eu falei, você seleciona aqui o arquivo TXT ou arquivo Excel para fazer a importação, o cadastro dos valores orçados. Aqui nós vamos fazer o cadastro dos valores orçados, caso não seja feita a importação. Você tem essa possibilidade de fazer o cadastro manual, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o valor que eu estipulei para o meu orçamento do centro de custo 11.1, tá? Deixa eu editar aqui. Então, foi feito aqui, ó. Esse aqui é o meu orçamento, o cadastro do meu orçamento. O grupo orçamentário que eu citei anteriormente, aqui que nós fizemos aqui o vínculo dele, tá? É feito o vínculo dele aqui para você determinar que esse orçamento pertence ao grupo X, tá? E aqui embaixo nós temos itens de orçamento, onde que você vai determinar, de acordo com o seu item de orçamento, né? Que no caso o item determina o período aqui, no meu aqui é mensal, tá? Os valores que eu tenho de orçamento para aquele período, para aquele item de período, tá? Então, eu tenho aqui alguns valores aqui já pré-determinados que eu coloquei. O meu tipo de orçamento é de despesa, o período é o de 2020 e o centro de custo que eu vinculei ele e a natureza. Isso tudo aqui, na hora de fazer a importação, também é informado dentro do seu arquivo e na hora de importar ele preenche esses valores aqui corretamente. A realocação orçamentária também é o outro recurso que eu citei anteriormente. Você pega onde ficam os lançamentos, os movimentos que estão bloqueados, e você consegue fazer a realocação orçamentária dele aqui. Eu vou tentar mostrar um aqui na prática para vocês. Não vai ser agora nesse momento, aqui eu só vou mostrar a tela, onde que ele mostra aqui para a gente o centro de custo de origem e o centro de, ou melhor, o centro de custo de destino, o valor que está excedente para esse centro de custo e o valor que seria transferido para ele do centro de custo que eu vou pegar de origem, né? Igual, por exemplo, esse centro de custo aqui, ele é o centro de custo 01.2, controladoria, e ele precisa de R$10 para poder terminar de fazer essa movimentação aqui que foi bloqueada. Então, eu tenho esse movimento aqui do tipo de movimento 1.1.03, que foi realizado, mas ele não afetou o orçamento nesse primeiro momento. Ele é um movimento de R$60 e não tem recurso suficiente para suprir essa necessidade. Então, por exemplo, ele teria lá somente R$50 e passou R$10 para poder cumprir com esse valor. Então, eu consigo pegar aqui de um centro de custo, deixa eu mostrar aqui, 11.1, por exemplo, vou pegar aqui do período 9, que é o mês de setembro, a minha natureza de orçamento, e aqui eu tenho, ó, o saldo disponível que eu tenho é 3.800. Então, eu vou transferir aqui os R$10 que precisa. Como eu falei anteriormente, eu não consigo fazer valores maiores do que a necessidade aqui, porque a realocação orçamentária é simplesmente para desbloquear esse movimento ali, tirando o recurso que ele precisa, de fato, tá? Então, ele mostra para a gente aqui que o valor a transferir não pode ser maior que o valor excedente, tá? Então, eu vou colocar aqui os R$10, coloco uma observação aqui e vou fazer essa movimentação. Vou avançar aqui, vou executar, e ele vai desbloquear esse meu movimento. A realocação orçamentária foi finalizada com sucesso e o movimento já sai daqui. Ou seja, ele já foi desbloqueado e ele já conseguiu afetar o orçamento, tá? Eu vou mostrar depois dentro da consulta orçamentária como é feito como que fica o orçamento, tá?
Aqui é mais de contrato, a realocação orçamentária é a mesma funcionalidade, porém que para contratos, que nós também temos orçamentos afetando o contrato, e aqui é a consulta de valores. Para mostrar a consulta de valores, eu vou mostrar primeiro uma movimentação que eu fiz aqui dentro do sistema, onde que a gente consegue ter uma visão do que foi feito ali. Eu já fiz umas movimentações para não tomar tanto tempo. Então, eu tenho aqui, dentro do meu tipo de movimento 101, ele está parametrizado para avisar, né, quando excede o meu orçamento. Tá? Assim como o meu 1.1.05 também está parametrizado para avisar. Aqui foi feito duas movimentações, uma no valor de 350 e outra no valor de R$500, que aqui a gente consegue visualizar o valor da movimentação. E aqui na frente eu consigo ver, dentro do meu valor original, qual foi o valor dele. Então, é valor de 500 e valor de 350. O primeiro eu já fiz o faturamento dele. Ele já foi faturado para o meu 1.1.05, que afeta o meu saldo comprometido. Então, o meu 1.1.01, ele vai afetar o meu saldo reservado, que é aquele que eu mostrei lá na parametrização no início da apresentação, e o meu 1.1.05, ele afeta o meu saldo comprometido. Aonde que eu consigo visualizar isso? Dentro da minha consulta de valores de orçamento, eu vou filtrar aqui o meu centro de custo, que é o que eu estou trabalhando com ele, o meu período, que é o meu período 10 aqui, que é o de 2020, que eu estipulei lá no meu cadastro de valores orçados. Vou pegar aqui somente o meu período 8 aqui e o 9, que são os períodos que eu estou trabalhando, tá? A minha natureza, que é a 001.003, que foi a que eu fiz o vínculo com o meu centro de custo, e vou consultar. Eu não estou trabalhando com grupo orçamentário, então por isso que eu nem vou informar. Vou fazer a consulta. Bom, vamos fazer a leitura dessa consulta aqui. Aqui é o meu centro de custo, centro de custo 11.1, a natureza, a minha descrição da natureza, o meu período 10, que é referente ao período de 2020, e aqui os itens de período 8 e 9. No meu período 8, eu orcei para esse período R$5.000. Eu fiz duas movimentações que eu citei para vocês anteriormente. A minha movimentação 1.1.01, ela afeta o meu saldo reservado, então está aqui os meus R$350, e o meu comprometido, que foi o faturamento que eu fiz do meu tipo de movimento 1.1.01 para o meu 1.1.05. O meu tipo de movimento 1.1.05, ele afeta o saldo comprometido, que é esse saldo aqui, tá? E o meu saldo restante que eu ainda tenho para movimentar, que são esses 4.350 aqui, que é de acordo, que é o saldo restante depois dessas movimentações aqui, tá? Esses R$200 aqui é um valor recebido que eu precisei para fazer alguma outra movimentação. Então, eu não tinha o meu valor suficiente para fazer essa movimentação e eu fiz uma transferência de valores. Então, ele veio para cá, tá? Por isso que ele está aparecendo aqui. E aquela realocação orçamentária que nós fizemos, eu tinha aqui R$3.800 dentro do meu centro de custo no período 9. Após a minha realocação orçamentária, ele agregou aqui no meu valor cedido mais R$10, que eu tinha aqui os 200 que eu cedi para esse centro de custo aqui, para esse período 8, né? E tem mais R$10 que eu cedi esse valor para um outro centro de custo lá dentro da minha realocação orçamentária que eu mostrei para vocês, tá? Então, ele mostra para mim aqui que agora eu tenho um saldo de R$3.790 para ser gasto dentro desse período, ok? Eu vou fazer aqui um faturamento para um movimento que seria dentro do meu fluxo, o meu movimento final, que seria o movimento da nota. Por isso que eu gosto de trabalhar com aqueles saldos reservado, comprometido, e no final nós temos o realizado, que seria o quê? Quando eu faço a minha solicitação de compra, eu reservo aquele valor ali, vamos dizer assim,
nem todo mundo trabalha com valor na solicitação de compras, mas vamos dizer que a gente solicita com aquele valor reservado. Depois, quando é feito ali o recebimento dentro daquele fluxo, né, é feito o faturamento para um movimento ali que vai comprometer aquele valor. Então, ou seja, o valor já foi reservado e agora já está comprometido para ser utilizado porque já foi feita a compra e está esperando somente a nota chegar, ok? E quando a nota de fato chega, nós vamos alimentar o nosso saldo real, né, que é o que de fato afetou mesmo, que é o último estágio ali do nosso fluxo, que seria isso daqui, ó. Eu tenho meus R$500 aqui que estão comprometidos, eu vou faturar ele para o meu tipo de movimento 1.1.06, que está parametrizado para afetar o meu saldo real, e esse aqui está parametrizado para poder barrar, tá? Ele barra se o meu saldo for extrapolar o meu orçamento. Esse valor aqui não vai extrapolar, então a gente não vai ver a mensagem de fato. Mas eu vou mostrar para vocês aonde que a gente parametriza bem rapidamente. Eu vou colocar aqui o valor aqui. Vou só mudar aqui a minha data também, porque senão ele não vai deixar. Minha data de entrega, eu coloquei a data de hoje também. E vou finalizar aqui o meu movimento. Bom, então aqui ele já gerou o movimento de R$500, dentro do meu tipo de movimento 1.1.06, está aqui o meu movimento. Como ele é o último movimento, ele é o movimento que vai gerar também lançamentos financeiros, tá? Aqui o meu lançamento financeiro gerado com essa movimentação é o movimento de ID 8510, que é o que foi gerado hoje, tá? E esse movimento ele afetou o meu saldo real. Vamos consultar novamente aqui para verificar. O que ele tem que fazer é retirar o valor do meu saldo comprometido. Esse aqui é o período, desculpa. Então aqui a movimentação foi no período 8, no item de período 8. E aqui está. Então, eu tinha aqui comprometido R$500, agora já não está mais comprometido, ele está realizado. Tá? Eu não afetei o meu saldo em mais nenhum valor, não só porque foi feito o faturamento, eu vou afetar o meu saldo novamente. O que ele faz é o quê? Ele tirou do comprometido, passou para o realizado, porque aquele tipo de movimento destino, que é o meu 1.1.06, ele está parametrizado para afetar o meu saldo real. Então, ele tirou o valor do comprometido, passou para o realizado, e meu saldo continua da mesma forma, tá ok? Vou mostrar aqui uma outra movimentação bem rápida para finalizar, que seria para mostrar a transferência de valores. Tá? Eu vou fazer uma movimentação aqui, que essa movimentação vai extrapolar o meu valor de orçamento. Sendo assim, eu vou precisar de um recurso para poder suprir aquela necessidade. Vou colocar aqui o valor de 4.500. Eu sei que vai extrapolar o meu orçamento. Vou colocar aqui a minha natureza. Feito isso, eu vou salvar o meu movimento. E no momento que eu salvo, ele vai avisar para mim, ó, o movimento excede o valor disponível para o orçamento, centro de custo 11.1, valor excedente R$150, o movimento ficará bloqueado. Então, uma outra forma de nós desbloquearmos esse movimento seria o quê? Fazendo uma transferência de valores. Então, eu vou fazer aqui para finalizar a minha exibição aqui, eu vou mostrar aqui o meu período de orçamento seria o meu período 10, tá? E vou pegar aqui um recurso que eu sei que tem no meu período 7. O centro de custo que eu vou informar aqui
é o mesmo centro de custo, eu vou trabalhar somente com períodos distintos, tá? Então, eu tenho nesse período 7 aqui um saldo remanescente que não foi utilizado do meu mês de julho, R$ 1.000, eu vou transferir ele para o meu mês de agosto, porque é um valor que eu sei que eu vou precisar, igual já estou precisando ali para me fazer minha movimentação. Então, eu vou pegar aqui o meu item de período 8, que é o meu mês de agosto, vou informar o mesmo centro de custo, que é o centro de custo 11.1, e vou informar aqui o valor que eu preciso de transferir. Em vez de informar somente os 150 que eu preciso, como eu sei que eu vou precisar para mais movimentações que o mês ainda não acabou, eu vou transferir o saldo total, que é o meu saldo remanescente ali. Vou executar, finalizado. Então agora o movimento ele ainda está bloqueado aqui, realocação orçamentária. Vamos pegar aqui a movimentação de hoje e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um reprocessamento do movimento bloqueado. Assim ele vai conseguir fazer uma leitura de que agora eu tenho saldo suficiente para fazer essa movimentação e vai desbloquear o meu movimento. Ou seja, o movimento já não aparece mais aqui bloqueado e eu consigo visualizar ele agora com o meu saldo aqui, com o saldo informado aqui. Período 8, 7. Natureza 001.003, 1.003. Então aqui eu consigo visualizar. Eu tinha orçado para o meu período 7 mil reais, e agora na minha coluna de valor cedido, eu tenho os R$ 1.000 que foram cedidos para o meu outro período. O saldo dele ficou 0, e dentro do meu valor recebido do meu período 8, eu tenho aqui os 1.200, que eram 200 que eu já tinha anteriormente, que foi realizada uma realocação orçamentária, mais os R$ 1.000 que eu cedi agora nesse momento, através da transferência. Então, eu supri aquela necessidade do meu valor de movimento de R$ 4.500, ele já mostra que agora que ele está dentro do real, porque foi no movimento que afeta o meu saldo real, e eu tenho saldo agora de 850, que foi o que sobrou daqueles R$ 1.000 que eu peguei lá do valor anterior, ok? Bom, aqui dentro do núcleo, gente, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que tenha ficado claro para todos. E eu vou passar agora para a Cristina, para ela mostrar para vocês, dentro do módulo financeiro, como que é feito esse controle orçamentário dentro do módulo financeiro. Ok? Eu agradeço a todos a atenção aí. Cristina, pode assumir, por favor. Bom dia, pessoal. Ô, Luana, você poderia colocar como apresentadora aí para compartilhar minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. O PPT, né, Luana? Isso mesmo. Pessoal, bom dia. Meu nome é Cristina, sou analista de qualidade do TOTO Gestão Financeira e eu vou mostrar para vocês hoje aqui o controle orçamentário integrado ao gestão financeira. O objetivo desse processo é mostrar essa integração, qual a forma de parametrização do sistema e como que funciona essa integração na teoria aqui e na prática. Então, a primeira pergunta aqui é se o controle orçamentário do gestão de estoque e do financeiro, se é um controle separado. A partir do momento que você faz a integração, eles se unem. Então, todo o controle orçamentário que você faz dentro do gestão de estoque, a partir de inclusão de lançamento e de extrato de caixa que você vai fazer dentro do financeiro, ele afeta o seu controle orçamentário. Nós vamos passar nessa parte aqui de parametrização, qual que é a forma de parametrização para a gente fazer essa integração no sistema. E por que fazer essa integração, né?
Essa integração, ela tem o objetivo de facilitar o controle de entrada e saída dentro do financeiro, porque a gente tem um controle orçamentário ali dentro do gestão de estoques, que faz o controle ali do meu movimento. Mas se você tiver que incluir, por exemplo, fazer a inclusão manual de lançamento e de extrato de caixa, e precisa que esse controle de orçamento faça parte do controle orçamentário, é só a gente fazer essa integração entre os dois módulos. Como que funciona? Basta parametrizar o sistema, definir ali um tipo de documento em que qual que é a ação daquele tipo de documento, se ele vai afetar ou não o meu orçamento, e fazer a inclusão manual de lançamento e extrato de caixa também. Vou mostrar isso tudo na prática, tá, gente? Execução do processo, que é a inclusão dos lançamentos, e uma questão importante aqui, que é a realocação orçamentária. A realocação orçamentária no financeiro, ela funciona da mesma forma que no núcleos, no gestão de estoque. Porém, ela no gestão de estoque, ela é por movimento, né? Que ela pode ser por movimento ou por item, o controle orçamentário. Então, a realocação orçamentária no financeiro, ela vai ser por lançamento, você vai fazer a inclusão manual, né? Ou por extrato de caixa. A gente tem lá no menu do controle orçamentário essas opções de realocação. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, se tiver muito corrido, tá, gente? Vocês podem me dar um puxãozinho de orelha aí, tá, Luana? Pode falar com a Luana aí que a gente dá uma desacelerada aqui. Pode deixar. Então, vou mostrar primeiro no sistema. Minha tela está compartilhada, Luana? Não, a gente não está vendo sua tela, está carregando. Espera só um minutinho, Cristina. Esperar carregar que a gente continua. Agora foi. Ok. Eu abri aqui os parâmetros do sistema. Nós temos aqui, nos parâmetros do sistema, o controle gerencial. Dentro do controle gerencial, a gente tem a parte da integração financeira. Eu estou dentro do TOTS Gestão Financeira, tá, pessoal? Aqui na parte de integração, eu tenho essa flagzinha aqui que ela me fala que ela vai fazer a integração entre o sistema. Então, ela precisa estar marcada. Eu vou definir aqui uma data default do meu orçamento. O que é isso? Lançamento. Como que eu vou controlar o meu orçamento? A partir da data de emissão de um lançamento ou de um extrato, ou a partir das datas opcionais que o sistema me disponibiliza? Então, eu tenho a opção de fazer esse controle aqui. Nós temos duas formas de ação sobre o lançamento financeiro. Então, eu posso fazer um controle orçamentário de despesa, que são os meus lançamentos a pagar, e eu tenho um controle também de receita. Esse aqui é a novidade, né? Tanto que ele nem bloqueia o meu lançamento, porque não faz sentido nenhum eu ter um controle, né, de receita e ele bloquear os meus lançamentos. Então, quanto mais eu receber, melhor. Ele só vai me avisar quando eu atingir aquele valor orçado ali. Para a despesa, eu tenho as opções de barra, avisa e bloqueia, assim como eu tenho lá no Núcleos no Movimento. É a mesma forma, a mesma parametrização, porém para lançamentos e extrato de caixa do financeiro. Então, feita essa parametrização aqui, integrada ao sistema, o próximo passo vai ser, o que eu comentei, é o tipo de documento. Então, eu preciso de um lançamento onde meu tipo de documento faça... Só abrir o filtro aqui. Se não estiver vendo a minha tela, só me avisa, tá, Thales, por favor? Porque tem que compartilhar tela por tela. Ok, Cristina, segue lá. Eu vou editar aqui meu tipo de documento e é nele que eu vou definir qual que vai ser a ação que vai afetar o meu orçamento. Primeiro eu vou definir se o meu lançamento vai ser a pagar, receber, ou se ele será ambos. A partir dessa classificação aqui do meu lançamento,
eu vou definir aqui, ó, qual lançamento que ele vai afetar. Eu tenho aqui as opções de apagar, receber ou então ambos. Então, se eu tenho um controle de receita e despesa, um controle orçamentário de receita e despesa, eu posso usar essa opção aqui de ambos. Então, a partir do momento que eu incluir um lançamento com esse tipo de documento aqui, ó, ele pode ser apagar ou receber, que ele vai afetar o meu orçamento. Aí aqui em cima eu defino qual que é a forma, qual que é o efeito no orçamento, né? Se ele vai aumentar o meu realizado ou se ele vai diminuir o meu realizado. Ou se ele não tem efeito nenhum. Eu vou deixar a parametrização como estava aqui, ó. Ele vai fazer o seguinte, ele vai aumentar o meu realizado, desculpa, tanto para o lançamento a receber quanto para o lançamento a pagar. Vou cancelar a alteração aqui, vou deixar dessa forma. Essa penúltima inclusão no sistema que o Lúcio fez foi de um movimento que gerou lançamento. Esse lançamento já está aqui, ó, já afetou o controle orçamentário que ele parametrizou lá no gestão de estoque. E eu vou mostrar aqui, ó, como que, já que o sistema está integrado, né, como que o financeiro também faz essa... Lúcio, tem 2 lançamentos aqui. Você pode dar uma olhadinha para mim? Porque seria um, né? Pode seguir mostrando com o primeiro. O segundo foi porque eu fiz a movimentação para mostrar o bloqueio, né? Aí acabou gerando o segundo aqui. Mas ambos têm a mesma finalidade do que você vai mostrar. Eu só estou perguntando, pessoal, pelo seguinte, eu tenho um valor aqui desse lançamento e dependendo desse valor aqui eu vou duplicar, ele vai afetar o meu controle orçamentário, o controle orçamentário que o Lúcio fez lá no Núcleos, e a gente vai ter que fazer uma realocação depois. Mas, enfim, esse lançamento aqui, ele é do Núcleos, e como o Lúcio mostrou lá, o último saldo que ele consultou, deixa eu fazer a consulta aqui, só para a gente ver na prática mesmo. Esse é o centro de custo, período e natureza que ele usou na última inclusão de movimento que ele fez. Vou pegar o mesmo período que ele usou aqui, que foi o mês de agosto. A mesma natureza. Só para a gente constar o saldo, tá? Então, o saldo desse centro de custo aqui, ele é 850. E ele tem esse lançamento aqui incluído, que foi gerado por movimento. Então, para a gente ver que ele está realmente integrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse lançamento aqui, ó, o valor dele é R$500, vou fazer uma cópia desse lançamento, então a origem dele vai ser o financeiro, o centro de custo, a natureza e o tipo de documento vai ser o mesmo para esse que foi gerado no movimento. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai afetar o saldo lá do meu valor orçado pela segunda vez. Eu estou fazendo uma cópia dele. Eu poderia fazer a inclusão de um outro lançamento aqui, que ele ia afetar do mesmo jeito. A base está um pouquinho lenta, pessoal, só pela VPN aqui, está um pouquinho lenta hoje. Eu estou acessando uma base de fora. Ele está fazendo a inclusão aqui. Eu estou pulando aqui. Aqui, ó, vocês podem ver que a natureza é a mesma do lançamento, tudo igualzinho. Fiz a cópia bonitinha, porém, a aplicação de origem, o sistema de origem do lançamento é o financeiro. Só ele salvar aqui, a gente vai fazer a consulta do saldo do valor orçado ali, que a gente vai ver que vai ser o valor desse lançamento aqui, ele vai diminuir.
Está aqui meu lançamento, aplicação de origem dele financeiro. Então, se eu volto aqui para consultar aquele mesmo centro de custo de origem ali, o mesmo período, peraí que eu selecionei todos, eu quero só o mês de agosto. E a mesma natureza. Eu vou ter aqui no meu centro de custo um saldo onde foi deduzido o valor desse lançamento aqui. E da mesma forma funciona o seguinte, se eu processos, né, que afetam o controle orçamentário. Se eu vier aqui no financeiro, cancelar esse lançamento aqui, o meu saldo aqui do meu controle, ele volta a somar o valor do lançamento que eu estou retirando aqui. Então, tem alguns processos, a gente colocou lá no TDN, os processos que afetam o controle orçamentário a partir do financeiro. Eu vou cancelar aqui. Agora eu vou fazer a inclusão aqui, manual no sistema, do extrato de caixa, que é um pouquinho diferente, só mesmo na inclusão. O que acontece no extrato de caixa? Eu não uso um tipo de documento. Então, ali na inclusão do extrato de caixa, é que eu vou falar se ele vai afetar ou não o meu valor orçado. Então, eu tenho aqui um saque manual, um depósito. Então, se for saque, eu vou gerar uma despesa, né? Ele vai afetar o meu controle de despesa. Esse aqui a base é diferente aqui. Vou fazer a inclusão manual aqui, ó. Um valor de R$50. Eu vou definir um centro de custo aqui, que eu já tenho todo parametrizado ali para controle de orçamento. A natureza por ser despesa, eu vou buscar uma natureza de despesa, e aqui eu vou informar qual que é o efeito no meu orçamento. Eu vou definir aqui que esse extrato de caixa de saque manual vai aumentar o meu valor realizado para esse centro de custo, essa natureza e esse mesmo período. Eu vou concluir aqui a inclusão e vou lá no controle gerencial fazer a consulta do valor orçado. Vou fazer a consulta agora. Eu mudei, eu estou usando um outro centro de custo aqui. Mesmo centro de custo do meu extrato de caixa. O período do valor orçado vai ser o mesmo do meu lançamento. A data de emissão dela é no mês de agosto. E a minha natureza é de despesa. Eu vou usar a mesma que eu usei no extrato de caixa. Então, aqui na consulta, eu tenho meu centro de custo 1102, onde eu tenho um valor orçado de 150, que é a mesma demonstração que o Lúcio fez para vocês lá no cadastro dos valores orçados, que fica nessa abinha aqui, ó, nesse menuzinho aqui, ó, é o mesmo que o Lúcio mostrou, é o mesmo cadastro, porém ele está dentro do financeiro. Então, eu tenho um valor orçado lá de 150, onde eu fiz o cadastro. Eu tenho um valor real, que é esse valor dessa inclusão aqui desse extrato de caixa. E eu tenho um saldo aqui de 100.
Então, para esse centro de custo, natureza e período, eu só vou poder usar R$100 teoricamente. Se eu precisar de mais, eu vou fazer um outro processo. Agora eu vou mostrar aqui a inclusão do lançamento. E nessa inclusão, o que acontece? Eu parametrizei lá que quando exceder o orçamento de despesa, o meu lançamento vai ser bloqueado. Então, quando eu faço o bloqueio do lançamento, quer dizer que ele excedeu o meu valor orçado, e eu posso fazer uma realocação ou deixar esse lançamento bloqueado. Deixa eu só pegar os dados aqui. O tipo de documento aqui, eu vou usar aquele que eu cadastrei no início da apresentação. A minha data de emissão, que é o meu controle a partir da data de emissão, vai ser o dentro do mês. Meu centro de custo e natureza orçamentária vai ser esse aqui, que eu já tenho um valor orçado para ele. Os dados, para vocês verem como que afeta, eu tô pegando os mesmos dados ali do meu extrato de caixa, para vocês verem como que é tudo integrado, tudo atrelado. Então, eu tenho essa opção aqui do controle orçamentário. O que acontece? Quando eu salvo esse lançamento aqui, se ele exceder o meu saldo, ele vai bloquear conforme parametrizado. Então, aqui no salvar lançamento, ele vai marcar essa flagzinha aqui automaticamente, formando que o meu lançamento está bloqueado. Isso se exceder o saldo. Então, o valor do meu lançamento ali, se não me engano, foi 150. Eu tinha consultado o meu saldo lá, que era 100. Então, ele vai fazer o bloqueio aqui do lançamento e vai mostrar lá no meu consulta de saldo que o valor está excedido. Um pouquinho só lento, né, gente? Aqui ele já marcou a flagzinha aqui, que o meu lançamento está bloqueado. E aqui ele já informa o meu centro de custo, qual que é o valor excedente, que o lançamento vai ficar bloqueado. Então, a partir do momento que esse lançamento fica bloqueado aqui, ó, eu tenho a opção de fazer o desbloqueio dele através da realocação orçamentária, que no caso aqui ela pode ser por lançamento financeiro ou por extrato de caixa. Então, a gente vai fazer a realocação aqui, ó, de lançamento financeiro, que foi esse último que eu incluí aqui. Deixa eu só mostrar aqui o saldo. Quando ele faz o bloqueio lá, ele vai me mostrar que meu saldo lá vai estar zerado. Aqui ele me forma. Meu valor real é 200, porque o meu orçado é 150 e o meu valor excedente é 50. Então, o meu valor real é 200. E o meu saldo aqui, ele zerou. Eu tinha 100, eu incluí um lançamento de 150
zerou o saldo e jogou o restante do valor para o campo excedente. Então, quando eu faço aqui, quando eu chamo aqui a realocação orçamentária, ele vai me mostrar aquele lançamento. Aqui está o meu lançamento, 8513. E aqui ele me disponibiliza o processo que eu posso fazer, a liberação do lançamento bloqueado pelo orçamento. A gente tem todos esses detalhes de processos, de formas de execução do controle orçamentário no financeiro lá no nosso TDN. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tiver alguma dúvida, pode passar para a gente depois. Eu tenho liberação do lançamento, tenho reprocessar lançamento, que como o Lúcio explicou essa parte já lá no núcleo, funciona da mesma forma, que o reprocessar lançamento aqui é quando ele está bloqueado aqui, aí eu vou lá no meu cadastro de orçamento e altero o valor do meu orçamento, aumento o meu valor manualmente. Aí eu venho aqui e só reprocesso, ele vai e faz o desbloqueio do lançamento. A outra forma de desbloquear é fazer uma realocação orçamentária. Eu tenho esse centro de custo aqui, 102, que não tem valor. E eu tenho um outro centro de custo lá, que eu posso retirar um valor dele, ele pode me ceder um determinado valor que eu preciso. Então, basta eu informar aqui, ó, eu vou buscar lá o valor do centro de custo 01, que eu sei que tem saldo, o período dele vai ser o mesmo. A natureza do lançamento tem que ser a mesma. O valor que eu preciso aqui é de 50, né? Ele não vai deixar mais, como o Lúcio mostrou. Ele vai fazer essa realocação e vai liberar o meu lançamento, desbloquear o meu lançamento. Ô, Thales, como está o nosso tempo aí? Nós já passamos um pouquinho. A gente consegue mostrar um orçamento de receita? Eu preparei uma coisa rápida. Pode continuar, Cristina, pode mostrar. Tá. Então, eu já mostrei para vocês a parte de controle orçamentário integrado ao gestão de estoque, o efeito do lançamento no meu cadastro de orçado, né, nos meus valores orçados, quando eu tenho um valor orçado lá, tanto o movimento quanto a inclusão de um lançamento de um extrato de caixa vai afetar o mesmo valor no meu controle orçamentário. Mostrei toda a parte de despesa, e eu vou mostrar aqui rapidamente, para a gente não estender muito aqui, só o orçamento de receita. Vai ser uma coisa bem rápida aqui. E o que muda aqui vai ser só mesmo ele ser de receita, o meu lançamento vai ser receber, e quando eu for fazer a consulta ali, eu tenho que marcar, né? Eu tenho que vincular uma natureza a receber, eu tenho que selecionar lá na consulta dos valores orçados, eu tenho que selecionar o tipo do orçamento como sendo receita. Então, tem todas essas telas, todos esses processos, da mesma forma, tanto para receita quanto para despesa. Só terminar a realocação aqui que eu mostro para vocês. Lembrando uma coisa rápida aqui também, que a realocação orçamentária, ela pode ser por lançamento e por extrato de caixa. Só que quando eu tenho um controle orçamentário lá por movimento do núcleos, o Lúcio mostrou para vocês que são diferentes os menus aqui, né? Aqui ele tem somente uma realocação orçamentária por movimento. Aqui dentro do financeiro, que é a parte que é diferente, é só essa mesmo, mas é só para facilitar para o usuário, que você pode fazer das duas formas, que é o lançamento e o extrato de caixa, que vai sempre afetar o seu orçamento. Então, você faz essa realocação separada. O restante aqui, ó, são todas tabelas e cadastros do núcleos
que estão aqui dentro do menu do controle gerencial do financeiro. Então, tudo isso aqui, ó, é do Núcleos e não muda. Tá tudo integrado mesmo. Então, você faz um cadastro aqui de valor orçado dentro do financeiro, é a mesma coisa que você está lá dentro do gestão de estoque fazendo esse cadastro. Então, quando eu venho aqui no financeiro, o cadastro alterado lá, eu venho aqui no financeiro, o cadastro vai estar alterado também. Só diferencia essa parte mesmo de realocação, que aí ela é por módulo. Pessoal, tá achando o que aí, Thales? Tá tranquilo? Tem bastante movimentação, perguntas aqui, Cristina. Na medida do possível, estamos respondendo aqui. E ao final a gente abre um pouco. Tranquilo. A lentidão aqui é só questão da VPN também, tá, gente? Como eu já falei antes. A VPN é a base que é externa. E como eu gosto de falar também, né, para nossos clientes, é que esses dados aqui, eles são só dados de teste mesmo, cliente, fornecedor, controle, os valores aqui, eles são todos simulados aqui, mas é só, a gente faz a inclusão dos dados aqui só de teste. Às vezes a gente usa um nome conhecido aqui, mas não é ligado a nenhuma empresa, não. São dados de teste mesmo, tá? Não são dados reais. Ô, Lúcio, você está conectado na base? Tô sim. Acho que se você sair, acho que ajuda aqui um pouquinho, viu? Vou sair aqui. Peraí. Pronto. Demorando um pouquinho mais do que esperado aqui. Enquanto está executando aí, ô Lúcio, eu acho importante, talvez, mesmo que a gente não consiga mostrar agora, a gente depois pode ser que a gente acesse lá os parâmetros do tipo de movimento. Tem muita gente perguntando em que momento que é afetado, se o pedido afeta o valor reservado, e é na nota que afeta o valor efetivo, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, depois a gente só compartilha a tela dos parâmetros para poder tirar essa dúvida, porque ela está bem recorrente aqui no chat. Eu vi aqui mesmo uma pergunta aqui do Glaucio, até fui responder ele, acabei que só mandei um bom dia para ele, peço desculpas aí, mas assim que a Cristina terminar aqui, eu mostro sim a parametrização para responder a pergunta e acho que vai ficar tranquilo. Lúcio, eu vou deixar executando aqui, você pode acessar a base aí e mostrar. Eu vou parar meu compartilhamento aqui, você pode mostrar. Deixa eu Deixa acessar de executando, novo depois aqui. a gente volta. Tá ok. Deixa eu só acessar o sistema aqui novamente, porque eu tinha saído para a Cristina acessar ali. Pode compartilhar o conteúdo, tá? Já parei aqui. Tá ok. Tudo. Beleza. Tá vendo a tela aí? Sim. Tá.
Vou acessar aqui, eu citei lá na minha apresentação o tipo de movimento 1.1.01, que é o meu movimento de solicitação, tá? Desculpa, o Glaucio até fez uma pergunta ali, sobre a solicitação dele, que seria para mês posterior, vamos dizer assim, né? O faturamento vai ser feito no mês posterior. Eu comecei a escrever para ele ali, acabou que eu apertei o Enter e foi só o bom dia. Eu vou acessar aqui o parâmetro para mostrar. Como eu disse anteriormente, a parametrização ela é realizada por tipo de movimento. Qual é o saldo que é afetado, né? E qual que é a ação que vai ser executada caso exceda o orçamento. Deixa eu só acessar aqui a parametrização. Bom, aqui dentro do parâmetro do tipo de movimento, eu tenho aqui também a etapa de orçamento. Dentro dessa etapa é onde que eu vou definir tudo para que seja afetado o meu orçamento. Aquele fluxo que eu coloquei lá, que é solicitação, depois ali o recebimento, e depois ali, vamos dizer, o recebimento não, né? O comprometimento ali do saldo, e depois o recebimento da nota e da mercadoria, vamos dizer assim, de fato, aquilo ali foi só para exemplificar como ficaria ali o saldo sendo afetado dentro de um fluxo de reserva, comprometimento e realização. Mas não necessariamente precisa ser assim dentro da empresa, tá? Isso vai de acordo com a necessidade de vocês, beleza? Se você quiser simplesmente afetar o orçamento no momento da realização e somente aquele tipo de movimento afetar, não tem problema, isso aí vai de acordo com a necessidade, tá? O meu tipo de movimento aqui, ó, eu estou determinando que ele vai controlar o orçamento, tá? Eu estou determinando também que ele vai editar a natureza e aqui para buscar o default no produto, qual vai ser o tipo do orçamento que eu vou afetar, se vai ser de receita ou de despesa, tá? O meu tipo de orçamento aqui ele é de despesa, uma vez parametrizado e utilizado esse movimento em algum momento com o controle orçamentário, ele já trava e só tem a possibilidade de mudar a ação aqui e a data default. Aqui eu tenho o efeito no orçamento, que no meu caso aqui, eu estou colocando que ele vai afetar o meu saldo de reservado, tá? A minha coluna de reservado, então ele vai aumentar aqui o reservado. Se eu quisesse aumentar simplesmente o meu realizado, eu ia colocar aqui para ele aumentar o realizado. Ou alguma outra coluna lá no caso que eu citei, que é opcional, o comprometido, eu poderia ter citado aqui também o comprometido, tá? Isso vai de acordo com a necessidade. A ação ao exceder o orçamento é aqui que eu vou definir se ela barra, avisa ou bloqueia quando excede o orçamento, que foram aquelas funcionalidades que eu citei no início. E aqui que eu vou responder a pergunta do Glaucio, e acredito que vai responder muitas as perguntas do pessoal aqui, que é a data default do orçamento. Essa data aqui é a data que de fato vai afetar o orçamento. No caso aqui, eu estou usando a minha data de emissão. Então, a data que eu emiti ali o meu orçamento, ele vai verificar dentro daquele período que engloba aquela data para afetar o meu orçamento, tá? No caso do Glaucio ali, que ele perguntou, no caso, como o meu faturamento vai ser daqui 30 dias, como que eu faço? Caso você inclua um movimento com a data de emissão, ou se você colocar aqui uma data de entrada e saída, por exemplo, e essa data ela é a data do mês posterior, o seu orçamento vai ser afetado naquele período que corresponde à data que você colocou como entrada e saída, né? Isso, claro, se você tiver ali o seu orçamento liberado para isso. Caso não esteja, de acordo com a ação, ele vai executar todo o processo ali que a gente mostrou, tá? Você pode estar utilizando também rateio no seu orçamento, né? E uma fórmula que é exigida aqui, que é a fórmula do valor unitário do orçamento. No caso aqui, eu estou usando essa fórmula de valor bruto, que é simplesmente a fórmula de valor bruto do movimento também, que é o que teve esse KPU. Eu acho que isso aí já é bem familiar para todo mundo.
E nós temos aqui também o editar tabela do grupo orçamentário no item. Para quem trabalha com grupo orçamentário, tem a possibilidade de editar essa tabela dentro do item lá do movimento, no momento que está te fazendo a movimentação. Ok? O mais importante aqui, quando se trabalha com orçamento pelo tipo de movimento, é definir qual é o efeito no orçamento, né? Qual vai ser o saldo ali que ele vai afetar, né? A ação que ele vai executar ao exceder o orçamento e essa data aqui que é muito importante para poder você não se perder e você ter bem assim definido qual é a data utilizada para afetar o seu orçamento. Ok? Espero ter respondido todos aqui. Uma pergunta que foi feita aqui, vai envolver os dois módulos, é que se o lançamento financeiro gerado pelo movimento, que no exemplo que você deu, Lúcio, na inclusão do movimento lá de R$ 4.500 que ficou bloqueado, e ele gerou lançamento financeiro, esse lançamento financeiro fica bloqueado também? Acho que a Cristina... Sim, ele fica bloqueado. Isso. Ele fica bloqueado até fazer a realocação orçamentária do movimento. Ele foi gerado pelo movimento. Então, a realocação orçamentária dele vai ser por movimento, pelo movimento. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu sair aqui. Você coloca a apresentação aí? Coloquei. Beleza. Tá aqui, vocês já estão vendo minha tela aí, Luana? Sim. Então, aqui terminou o processo de realocação. Meu lançamento ele vai sair aqui da aba de realocação, porque ele já foi realocado. Então, quando eu vou consultar o meu valor aqui, orçado para aquele centro de custo, 2. Aqui meu período. Quando eu faço minha consulta aqui, ele me mostra lá que o meu valor excedido, né, foi 150, o meu valor orçado foi 100, e eu tenho 200 no meu realizado. Eu peguei 100 daquele, 50, desculpa, daquele outro centro de custo lá, ele me cedeu o valor. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora o controle orçamentário para lançamento a receber. Eu já tenho parametrizado aqui, ó. Já tenho orçado aqui para um determinado período esse centro de custo aqui também. Valores que afetarão aqui o meu controle orçamentário. Natureza aqui vai ser receber. Quando eu faço a consulta aqui, como eu falei antes, eu vou alterar aqui o meu tipo de orçamento. Meu tipo de orçamento agora vai ser receita. Então, ele vai me mostrar aqui o que eu tenho orçado para esse centro de custo, natureza e período aqui. Então, eu tenho um valor orçado aqui de R$ 500. O meu saldo aqui vai ser de R$ 500. Então, a partir do momento que eu faço a inclusão de um lançamento a receber, ou a inclusão de um extrato de caixa do tipo depósito, ele vai afetar esse saldo aqui. Eu vou fazer aqui agora a inclusão desse lançamento com esses dados aqui que vai afetar meu orçamento, para vocês verem o resultado lá na consulta do valor orçado.
Vou incluir aqui um lançamento a receber. Vou usar. A gente está usando os mesmos dados só porque eu acho que fica mais claro o entendimento, tá, gente? Tanto de tipo de documento, quanto centro de custo e natureza. A gente pode fazer todo um vínculo entre eles. Aquele tipo de documento que eu usei lá no apagar, ele é apagar receber, e a forma aqui e o efeito do meu orçamento, eu já tenho parametrizado aqui. O período aqui, ali, a data de emissão é a data de hoje, eu tenho orçado lá R$500, né? Então, vou fazer a inclusão de um lançamento aqui no valor de 600. A natureza aqui, que está parametrizada lá. A natureza receber. O centro de custo é o mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho um valor orçado de 500 lá, como naquele lançamento anterior, a partir do momento que eu salvar aqui, ele vai afetar meu orçamento e ele vai ficar bloqueado. Ele fica bloqueado para a execução de alguns processos. A gente tem lá no TDN listados quais são esses processos. Depois, se vocês quiserem dar uma passada lá, se tiver alguma dúvida também quanto ao que está lá, pode passar para a gente. Cristina, a Cris põe um assunto aqui que está sendo bastante perguntado a respeito de se lançamentos financeiros gerados a partir do Folha se ofertam o orçamento. Eu até respondi para algumas pessoas que não existe uma integração nativa, né, lá dentro do Folha para poder gerar lançamentos financeiros afetando o orçamento. Tá? Mas o Folha utiliza um serviço do financeiro para fazer a inclusão do lançamento financeiro. Então, dentro desse serviço, desde que, né, o lançamento financeiro tenha as informações, né, necessárias para poder gerar orçamento, que é o rateio por cento de curso, com natureza orçamentária e o tipo de documento, né, corretamente configurado, irá afetar. Mas eu não tenho certeza de como que é gerado o lançamento financeiro de folha de pagamento, se ele já vem com rateio, se ele já vem com todas as informações necessárias, tá? Então, a gente vai levar esse assunto lá para o pessoal do módulo de folha de pagamento para poder entender um pouco melhor se lá no folha, se lá no módulo de folha as informações são preenchidas, são suficientes para poder afetar o orçamento. Mas, a princípio, não existe nenhuma trava dentro da aplicação que impeça que os lançamentos criados a partir do folha afetem o orçamento. Isso, a gente pode fazer esse trabalho com eles lá e depois passar esse retorno, que é isso mesmo que você falou, tá? Isso. E tem uma pergunta aqui, Cristina, que pergunta a respeito se o lançamento que está bloqueado lá no orçamento pode ser baixado. Não pode. Ele fica bloqueado para alguns processos. A gente tem no TDN ali, ó, quais são esses processos que são barrados quando o lançamento está bloqueado. Depois eu dou uma passada aqui, Thales, eu te passo aqui, eu consulto o TDN, passo que eu não sei de cabeça quais são os processos, não, mas a gente tem uma listinha lá no TDN, tá? Um outro assunto também que está sendo questionado aqui é ter um controle orçamentário integrado entre os módulos, né? Conforme o Thales mencionou, uma vez que eu tenho o orçamento cadastrado lá no Núcleos e tá todos os cadastros feitos, né? Centro de custo, natureza, não existe hoje nenhuma trava no sistema que impeça que movimentos gerados por outros módulos ou lançamentos financeiros gerados por outros módulos, desde que devidamente parametrizados, utilizando um tipo de documento lá no financeiro que está parametrizado para afetar orçamento, e um tipo de movimento no núcleos que está parametrizado para afetar orçamento, que vai afetar. Basta ter todas as informações necessárias e as parametrizações necessárias para afetar, que vai afetar o orçamento. Então,
pode estar sendo gerado de outros módulos, do Folha, do Educacional, do TOP, que já também questionaram aqui, que se tiver centro de curso, se tiver natureza, e se tiver usando ou um tipo de movimento ou um tipo de documento que afeta o orçamento, hoje a gente não tem nenhuma trava que impeça que esse orçamento seja afetado. E aí, se tiver alguma demanda que não estiver sendo atendida, a gente já respondeu aqui para algumas outras pessoas também, a gente tem a nossa central colaborativa, vale a pena vocês levarem aí para a demanda de vocês, cadastrarem lá na central para a gente discutir aí com outros clientes, discutir entre várias pessoas da TOTUS para poder pensarmos num modelo melhor para atender. Mas hoje a gente entende que, devidamente parametrizados e cadastrados, não existe uma trava que impeça um lançamento, um extrato ou um movimento gerado por outros módulos afetarem o orçamento, desde que eles tenham as informações para isso. Ok, eu vou só concluir essa parte aqui, que já é o finalzinho aqui, a gente volta aí na questão das perguntas, tá? Só para concluir aqui. A mensagem aqui é que excedeu o meu controle orçamentário, que eu tinha orçado lá 100 para esse centro de curso, natureza e período, eu tinha orçado 500, eu fiz a inclusão de um lançamento de 600, então o valor excedente dele é a diferença desses dois valores aqui. O lançamento ele vai ficar bloqueado, aliás, ele não vai ficar bloqueado, por quê? Porque ele é de receita. Então, eu parametrizei lá no sistema que para lançamento, quando eu exceder lançamento a receber, ele vai me avisar. Então, esse lançamento é a receber, ele não vai ter nenhuma ação aqui de bloqueio do lançamento ou de marcação dessa flag aqui. Ele só informa a data mesmo do orçamento. Incrível, a gente pode consultar o saldo aqui. É interessante fazer essa consulta do saldo aqui, para a gente saber o que está acontecendo a cada inclusão de lançamento, a cada inclusão de extrato de caixa. Você consegue ver o que está afetando e o que não afetou de acordo com o que foi parametrizado. Então, aqui eu vou marcar que o meu orçamento meu tipo de orçamento é de receita. Aí aqui ele me mostra que o meu valor orçado foi 500, meu valor real, que é o realizado, né, foi 600 e o meu valor excedente é 100. Então, aqui a gente encerra a parte prática e teórica da integração com o financeiro. Não, Vou passar aí. só uma pergunta rápida aqui. Tem que deixar claro que dentro do lançamento financeiro a gente movimenta somente o realizado e que esse valor realizado ele é feito no momento, né, que é feita a criação do lançamento, né, e não a baixa. Isso, inclusão. Isso. Então, o efeito, né, sobre o realizado já é na inclusão do próprio lançamento financeiro, e não no momento da baixa. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Não, Luana, mas... Acho que concluímos. Não, a gente tentou responder aqui o máximo de perguntas aqui. Vamos fazer, conforme combinamos lá no início da apresentação, a gente vai fazer um consolidado de todas as perguntas, principalmente as mais frequentes, e a gente vai fazer perguntas e respostas sobre o assunto, para a gente liberar junto com o link do vídeo, da webinar, que vai ser gravado, a gente vai enviar por e-mail. Tem aí
Cristina compartilhou aí com vocês um QR Code da pesquisa de satisfação. E eu gostaria também, vou colocar o link aqui no bate-papo para todo mundo. A gente gostaria de contar aí com vocês, né? Agradecer primeiramente a participação de todos vocês aqui. Foi bem rico aqui a troca de informações. E a gente conta com a colaboração de vocês para responder as pesquisas, sugerindo novos temas e colaborando aí para a gente melhorar cada vez mais a apresentação aí dos nossos webinars. Se você quiser complementar alguma coisa, Thales? Eu acho que só pedir para o pessoal que a gente tem bastante sugestões de melhorias aí, todos encaminhem essas melhorias lá para a central colaborativa, que a gente consegue compartilhar com outros clientes, entender um pouco, né, melhor os cenários. Eu acho que a ferramenta tem evoluções assim, possíveis, né, para poder tornar ela ainda mais usual, atender mais, né, o cenário de vocês. Então, todas as sugestões aí que vocês colocarem hoje aí, né, no nosso bate-papo, vocês levem lá para a central colaborativa, a gente compartilha com os outros clientes, né, e acho que vai ser bem interessante. Acho que é isso, Ana. Vamos finalizar então, agradecendo aí todos pela presença. E quando a gente tiver o vídeo formatado, nós vamos enviar através do e-mail o link para vocês conseguirem acessar. Ok, pessoal? Obrigado, tenham um ótimo dia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.